Amém. Amém. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor. Enquanto cantava aqui, louvava o Senhor, achei o culto assim um pouco frio. Coisa boa, né, irmãos? Ter um ambiente mais agradável, a gente sentiu o ambiente frio, mas o coração quente, alegre, coração fervilhando de cultuar ao Senhor, fervendo por vontade de louvar a Ele e também aprender com Ele. Então o culto é algo que nós oferecemos ao Senhor, independente do exterior. A gente precisa sempre lembrar disso, mas não há nenhum pecado em o exterior cooperar, né? Então não há nenhum erro. Então coisa boa a gente cultuar ao Senhor e esse ambiente mais agradável aqui que a gente está sentindo. Vamos estudar a palavra do nosso Senhor. E eu queria te pedir para abrir a sua Bíblia, então, no livro de Atos. Último capítulo. Eu vou ler na versão King James. Se os irmãos puderem colocar para mim aí, por gentileza. A luz já foi acesa aqui? Se puder acender uma luzinha aqui para mim também. Isso, obrigado. A versão é King James. Se der certo aparecer lá na tela, beleza? Se não der, acompanhe aí na tua Bíblia comigo, tá? Atos, capítulo 28, verso 23. Até o verso 31. Diz assim a palavra do Senhor. E havendo-lhes eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele em seu alojamento, aos quais ele expôs e testemunhou o reino de Deus, persuadindo-os a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a noite. E alguns criam nas coisas que foram faladas, mas outros não criam. E discordando uns com os outros, eles partiram, após Paulo falar uma palavra. Bem falou o Espírito Santo pelo profeta Isaías a nossos pais, dizendo: vai a este povo e dize, ouvindo ouvirão, mas não entenderão, e vendo, verão, mas não perceberão, porquanto o coração deste povo está endurecido, e os seus ouvidos ouvem com dificuldade, e fecharam os seus olhos, a fim de que não vejam com seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, e entendam com seu coração, e se convertam, e eu os cure. Seja, pois, de vosso conhecimento, que aos gentios é enviada a salvação de Deus, e que eles a ouvirão. E tendo ele dito estas palavras, os judeus partiram, tendo grande contenda entre si. E Paulo permaneceu por 2 anos inteiros na sua própria casa alugada e recebia todos que lhe procuravam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas relacionadas ao Senhor Jesus Cristo, com toda a confiança, sem nenhum homem o proibindo. Que Deus assim nos abençoe e fale ao nosso coração. O título dessa mensagem é A Impossibilidade da Missão Ser Impossível. A impossibilidade da missão ser impossível. E enquanto estudava, me lembrei daquele filme, Missão Impossível. Um filme que, quando eu assisti pela primeira vez, e são vários, né? Então eu assisti pela primeira vez, a sensação de quem assiste
é assim, não dá. É cada coisa que não tem como acontecer. Me lembro de uma vez falar assim, literalmente, não, isso aí fere a minha inteligência. É impossível um homem fazer um negócio desse. Mas com o tempo, irmãos, eu passei a gostar desse filme, não pelas impossibilidades ali, mas pela atuação de Tom Cruise. Eu acho que ele é um ator assim muito bom, então gosto dos filmes dele, ele atua muito bem. E eu já assisti essa série? Bom, isso são 8, se eu não me engano. Eu não vou dizer quantas vezes, mas várias vezes. Quando eu gosto de um filme, eu repito por algumas vezes. E é interessante que, porque pensei nesse tema, a impossibilidade da missão ser impossível, parece que o evangelismo é algo assim. Parece que a gente olha, e eu falo a gente, representando aqui, então, a alguns cristãos, né? Parece que para alguns cristãos o evangelismo é algo impossível. O evangelismo é algo difícil. Evangelizar, que isso? Aí a mesma reação do filme. Isso não dá. É muito difícil. Cada vez mais o mundo se torna averso ao evangelho. As possibilidades estão se fechando. Então, tem sido difícil. Eu acredito que não é impossível. Eu acredito que evangelizar é algo totalmente possível. Por isso, a impossibilidade dessa missão ser impossível, porque Deus jamais daria ao seu povo uma missão a qual ele não pudesse cumprir. Então, não existe essa possibilidade. É impossível a gente pensar que evangelismo é algo impossível. Quando nós olhamos para um barril que vai ser mostrado aí, meus amigos, meus irmãos da transmissão, eles vão mostrar duas imagens. A primeira delas, vocês estão vendo aí um barril, vamos pensar que ele tem 50 litros, mais ou menos. Tentei achar um barril bem bonitinho que não tivesse tampa, mas esse aí está tampado. Então vamos deletar a tampa. Está lá ou não? Está não? Também não está dando não? Então pense você, a imaginação da gente é uma coisa magnífica, não é? Não é impossível você imaginar. Então imagine comigo, um barril, olha aqui para o gasofilácio, tadinho, mas vamos pensar nele. E ele, daquele jeitinho ali, todas as tábuas do mesmo tamanho, então todo fechadinho, direitinho e bonito. E se nós enchermos, vai dar os 50 litros. Por quê? Porque todas as tábuas estão ali simétricas, estão perfeitinhas. Está vendo lá? Joia. Agora olha o outro barril. Vamos imaginar que ele também tem 50 litros. E se nós começarmos a virar um balde de 50 litros dentro dele, nós vamos conseguir colocar os 50 litros dentro dele? Sim ou não? Não. Por que não? Porque as tábuas não estão do mesmo tamanho. E a tábua menor, então, vai fazer com que o que nós colocarmos dentro, ele vaze. Então é um tambor de 50 litros, com capacidade, com potência para guardar 50 litros. Mas não vai guardar, porque a tábua baixa dela, que é chamada tábua rasa, ela vai limitar a possibilidade ou então a capacidade daquele barril. Esse desenho é usado pelo DNI, Desenvolvimento Natural da Igreja, uma pesquisa que foi feita no mundo, com várias igrejas que crescem. Então, o que há nessas igrejas que facilitam, que proporcionam, que propiciam o crescimento? E aí há 8 marcas, 8 princípios que todas as igrejas que crescem, elas têm em comum. E aí, dentre tantas, a gente fez então essa pesquisa aqui na nossa igreja, e nós descobrimos que a nossa tábua baixa, tábua rasa, é o evangelismo. Então significa que a potência dessa igreja
se a gente quisesse falar financeiramente, se a gente quisesse falar de capacidade de dons, se a gente quisesse falar de estrutura de igreja, de estrutura física, se quiséssemos falar de estrutura organizacional da igreja, nós poderíamos dizer, temos uma grande potência, mas a tábua rasa vai fazer o quê? Com que a gente sempre fique limitado. E pensando nisso, durante esse ano a gente tem trabalhado isso com os irmãos, falado da importância de nós evangelizarmos, e uma vez por mês, um domingo, a ideia é nós falarmos e fomentarmos esse assunto aqui. No nosso aniversário, no próximo mês, teremos 3 mensagens aqui sobre esse tema, evangelismo. E por que então, irmãos, que a nossa tábua é baixa? Talvez por alguns conceitos errados que nós temos com relação ao evangelismo. E eu quero então compartilhar a partir desse texto 3 conceitos que nós precisamos entender nessa missão, que não é impossível, nessa missão de evangelizar. 3 conceitos importantes que a gente deve então guardar. A ideia central desse texto é a seguinte: a evangelização continuará no mundo pela instrumentalidade do homem e pela soberania de Deus. O que esse texto fala é isso, que a evangelização ela vai continuar, usando homens, que são instrumentos de Deus, e todos eles submissos à soberania do Senhor. É o que esse texto diz, e é o que eu quero apresentar para vocês, usando então 3 conceitos importantes, e que nós não podemos esquecer. O primeiro conceito importante está no verso 23. O primeiro conceito está no verso 23, que diz assim, vou ler na outra versão agora, Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelo dos profetas. O primeiro conceito que nós precisamos entender, não podemos esquecer jamais, é que a evangelização, ela é intencional. Esse é o primeiro conceito. Tem que haver intenção. Se não houver intenção, não há evangelismo. Não tem como evangelizar, mas se você tem intenção, isso vai acontecer. Há poucos versículos antes, a gente vê no verso 16, que Paulo, lembram? Ele estava preso, porque ele apelou a César. Não encontraram, a corte não encontrou nada que pudesse julgar Paulo como um condenado. Então eles decidiram, não, a gente vai liberar. Mas Paulo, vendo que os judeus queriam matá-lo, ele falou, eu apelo para César. E aí então, olha, a gente te liberaria, mas já que você se apelou para César, não tem jeito, você então continua como um preso, nós vamos te enviar para Roma. E aí então, Paulo vai para Roma, chega em Roma preso, mas como não havia acusação contra esse homem, foi uma prisão um pouco diferente. O verso 16 fala então, que ele pôde morar na sua casa. Eu diria que talvez por ali começou essa ideia de prisão semi-aberta, em domicílio, não sei, uma mistura dos dois, né? Ele não precisava dormir na prisão, mas a prisão é a sua própria casa onde ele podia dormir. E era livre, as pessoas podiam ir até lá, poderiam visitá-lo. Então, a gente vê que o apóstolo Paulo, preso na sua própria casa, ele não se cala. E aí, a primeira ação dele é falar com os judeus, os principais judeus, ele chama os judeus. Tem uma conversa com eles, olha, a gente não está sabendo dessas coisas. Pois é, mas tentaram me acusar. Mas faz o seguinte, arruma um outro dia para a gente ouvir. Paulo então chama esses homens e outros para a sua casa. Guarde bem isso, tá? Chama para a sua casa, a sua prisão. E naquela casa, prisão, ele então prega o evangelho. Diz o texto, verso 23, que foram muitas pessoas. Há um grande número, talvez, não posso afirmar, mas pensando nesse grande número, talvez o apóstolo Paulo, por direção de Deus, alugou uma casa bem grande. Já que é uma prisão, vai que tem outros detentos, aí a minha casa vai comportar bastante. Pode ser que ele alugou uma casa bem grande, o fato é que tinham muitas pessoas na casa dele para ouvi-lo falar. Algo para a gente até mesmo pensar, por que Deus nos deu uma casa grande? Sim, para termos um conforto, mas será que também para usarmos a nossa casa? Ah, mas a minha casa é pequena.
E daí? Será que Deus te deu a tua casa para que ela seja um ponto de pregação do Evangelho? Bom, uma massa de pessoas grandes, uma massa bem grande estava ali. E o que a gente vê então? Paulo usando da sua própria casa para evangelizar. Foi feita uma pesquisa, irmãos, a mesma equipe do DNI, dentro das igrejas que mais crescem no mundo, e a pergunta foi: desses, vocês que foram convertidos, vocês foram convertidos através de quê? E aí então as respostas foram as seguintes: eu recebi uma visita em casa. 4% das pessoas que foram entrevistadas no mundo, que se converteram, 4% foi por visita em sua casa. 5% foi por campanhas evangelísticas. Teve uma campanha lá na igreja fulano de tal, eu fui e me converti lá naquele dia, ok. 8% se converteram por alguma emergência. Eu estava com a vida muito complicada, devendo todo mundo, minha saúde estava um caos, eu fui para a igreja e lá eu conheci Jesus. 12% desses entrevistados falaram que, olha, eu me converti através de um pastor. Agora, pasme com o outro dado. 76% disseram: eu me converti através de um amigo. Eu me converti através de um parente. Evangelismo por relacionamento. Dá certo, dá muito certo. Talvez, irmãos, convidarmos alguns para sairmos na rua e entregarmos folheto, como a gente fez lá na feira, e entregamos livros para que eles fossem lidos. Algumas pessoas deram a oportunidade para a gente falar um pouco do Evangelho, mas não é uma ação, eu acho, não é uma das melhores. Olhando pesquisa e olhando um simples dado. Uma pessoa que não te conhece, ela vai aceitar bem aquilo que você está falando? Agora, e uma pessoa que te conhece? Aceita melhor. Eu sei quem é você. E o que você? Então eu estou pronto para te ouvir. Mas como ouvir alguém que não conhece? Então, olha que incrível. A casa, e pensando na casa, pensa nos relacionamentos, tá bom? É um lugar fantástico. Para quê? Para nós evangelizarmos. Meio de comunicação funciona? Funciona, claro que funciona. Mas o máximo que um meio de comunicação pode fazer é comunicar, preste atenção, comunicar o Evangelho, comunicar o amor de Deus. Mas através do relacionamento, vai muito além da comunicação. Por quê? Porque as pessoas podem sentir o amor de Deus. Elas podem perceber o amor de Deus. O relacionamento é um ponto de evangelismo incrível. E o apóstolo Paulo, então, ele usa sua casa para isso. Porque casa é lugar de relacionamento, irmãos. A sua prisão, então, se torna um ponto de pregação. Christian Schwartz, ele disse o seguinte: por meio dos relacionamentos, o cristão pode experimentar de forma concreta a demonstração prática desse amor no dia a dia. E, incrivelmente, quando nós olhamos para o Novo Testamento, a gente vê várias situações onde houve salvação, e essa salvação aconteceu aonde? Na casa. Mas antes de ver salvação na casa, olha só o que o próprio Jesus disse em Marcos 5, 14 a 20. Diz o seguinte: então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, verso 15, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Aqui Jesus havia liberto aquele homem que estava cheio de demônios, jogou então aqueles demônios aos porcos, e então agora a leitura que a gente está fazendo aqui. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Ele pede: Senhor, deixa eu ir contigo. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai, para onde? Para a tua casa, para os teus,
Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Perceba, irmãos, que Jesus, ele não estava montando uma equipe para essa equipe estar aí fazendo uma campanha evangelística. O que ele fala para esse rapaz? Volta para sua casa, fala para os teus, fala para aqueles que se relacionam com você, fala para os seus amigos, para as pessoas que te conhecem na cidade, fala para os comerciantes que te conhecem, fala o que eu fiz por você. O próprio Jesus já dá aqui nesse texto a dica para nós: usem a sua casa para evangelizar. Como? Agora a gente vê um bocado de texto que mostra como. A salvação de Zaqueu foi aonde? Na casa dele. Qual era a ocasião? Chamou Jesus e os seus amigos. Para quê? Para um jantar. Vai abrindo a mente aí, viu? Sua casa pode ser um ponto de restaurante para amigos, para você evangelizar. Vamos lá? Mas assim, é bom ter comunhão, né? Mas assim, você chamar crente é legal, mas está fora dessa ideia aqui. O ideal é a gente chamar pessoas que não são cristãs. Para quê? Para a gente comunicar o evangelho com elas. Ok, em João 4:53, o filho do oficial foi curado aonde? Em casa. E diz o texto que todos que estavam lá creram em Jesus. Algo aconteceu na casa e eles então se converteram. Marcos 12:14 fala de Levi, que também convida para uma refeição. Mesma coisa. Vem Jesus, meus amigos também. E lá houve o quê? Conversão. Diz o texto que muitos seguiram Jesus. Em João 1:41 já muda um pouco, mas fala de relacionamento. Pedro se encontra com Jesus por causa de quem? O irmão dele. André chega para ele e fala: ó, nós achamos o mestre, nós encontramos o Messias, vem. Pedro vai. Relacionamento. As pessoas da sua família, elas poderão conhecer Jesus através de você, seu irmão através de você, seu pai através de você, sua mãe, seus filhos através então de você. 6 versículos à frente, João 1:45, um outro, agora é Natanael. Ele se encontra com Jesus, por quê? Filipe, seu amigo, já não é irmão, o amigo, o leva até Jesus. Percebe, irmãos? Há outros textos aqui, Atos 10:24, lá na casa de Cornélio, também amigos e parentes ali, esperando Pedro. Pedro vai lá, fala, pessoas se rendem a Jesus. O que eu quero dizer com tudo isso, irmãos? Nós temos relacionamento com parentes, com amigos, e temos uma casa. Então temos tudo para poder evangelizar. O que mais nos falta? Chame pessoas para a tua casa. Quero fazer um lanche lá em casa, e eu queria que você estivesse lá. Quero fazer um chá lá em casa, eu queria, amiga, que você fosse lá, fazer um bolinho. Ô amigão, a gente sempre se reúne para ver jogo, mas eu queria que nessa quinta-feira não fosse jogo, eu queria que a gente lanchasse junto. Gente, se há dificuldade em entregar folheto na rua, se há dificuldade em abordar alguém que você não conhece, a Bíblia está nos mostrando o quê? Aborde quem você conhece, traga para dentro da sua casa, seja hospitaleiro. A Bíblia fala sobre isso, a gente ser hospitaleiro. Hospitaleiro para quê? Para receber pessoas que não são cristãs. E através do nosso convívio familiar, não só isso, mas a pessoa sentir algo diferente. E aí não só pela comida, a gente agradecer pelo que Deus nos dá, mas a gente comunicar o Evangelho. Você pode pregar, você tem uma casa para fazer isso, e você tem pessoas. Eu não acredito, pode ser possível, pode, mas é difícil eu achar que ninguém tem um parente aqui que não precise de Jesus, ou um amigo que não precise, ou um colega de trabalho, ou um colega de escola, ou um colega de faculdade. Ainda no verso 23, o que é necessário para evangelizar? Irmãos, dedicar tempo, viu? Dedique tempo. O que Paulo fez aí? Pregou, de que hora a que hora? De manhã até a tarde. Não foi uma conversinha de 10 minutos, mas foi uma conversa assim, substância. A gente quer muito resultado imediato, irmãos.
A gente quer, numa conversa, a gente fala do amor de Jesus para ele, aí ele não quer nada, a gente vira as costas, lancei pérola porco. A gente não investe. A gente quer que o negócio aconteça na hora. Já vem orando uma semana por ele, compartilhei o evangelho com ele e ele não aceitou, como se fosse assim, né, irmãos? Como se fosse assim um estalar de dedos. Não é assim, precisa de tempo. Então, acredite nisso, a conversão ela dificilmente vai ocorrer numa única conversa. Dela a gente puxa outra, e dela puxa outra, e assim a gente vai então compartilhando. Você pode, por exemplo, chamar um amigo para sua casa, além de lanchar, eu quero estudar um material de evangelismo com você. Não fala evangelismo, né? Um material bíblico com você. Você topa? E topo. Aí a gente tem o Vivo Cristianismo, que já demos um curso aqui, como utilizar aquele material. Boa parte da igreja, 40 pessoas fizeram esse curso, sabem como evangelizar. Pergunto, quantas pessoas já foram à tua casa para ver aquele material com você? Você já aprendeu? E por que não colocou em prática? Talvez o nosso conceito é esse, né? É algo muito impossível de se fazer. Eu não conheço esse material, não sei. Então lembra daquele livro que a gente distribuiu? Se chama O Evangelho de Jesus Cristo, um material simples, fácil, um livreto de poucas páginas. R$2, R$3 é o custo desse livro. Você pode comprar e pode usar. Irmãos, não tem desculpa, né? A gente pode evangelizar, a gente pode compartilhar. Ainda no verso 23 a gente vê, ele testemunhou sobre o reino. Evangelização tem que ter explicação de Bíblia. Os irmãos já estão cansados de me ouvir, às vezes até a mesma frase. Esse negócio que Deus te abençoe não é evangelização. Tenha fé. Isso não é evangelização, gente. Confia em Deus, Ele pode te abençoar. Isso não é. E aí tem até crente, quem sabe até no nosso meio cristão aqui, da cristã evangélica, não aceita isso na sua vida não. Decreta para Deus aí, para Ele te abençoar. Isso não é evangelização. Evangelização é a gente explicar a mensagem do reino, explicar a nossa condição, a gente poder falar, você poder dizer, olha, eu sou um pecador. Não, mas você é pastor crente? Sim, sou. E luto todos os dias, com ele, com o Cícero que habita em mim, que é pecador. E todo homem então é pecador, por mais coisas boas que a gente faça. E aí aqui eu não vou falar sobre evangelismo, mas explicar o porquê de Jesus ter vindo ao mundo, o porquê da morte e ressurreição dele, o porquê que você e eu e todo mundo precisa entregar a sua vida a Jesus, precisa ter explicação. Tem gente que quer evangelizar as pessoas pelo testemunho. Não, eu dou um bom testemunho, um dia ele vai se converter. Queridão, o testemunho faz parte, mas eles precisam ouvir o evangelho. Precisa de testemunho. E ainda no verso 23, fala sobre Paulo, ele procurou persuadi-los. É necessário entender que evangelizar tem que ter intenção, gente. Tem que ter vontade. Tem que ter essa vontade de convencer. Não é algo assim meio despistado. Não é aquela conversa assim nas entrelinhas. Não, tem que ser direto. Tem que ser algo sem vergonha, sem timidez. Tem que ser algo com ousadia. Está na tua casa, a gente está falando do ambiente de casa aqui, né? Tem que falar com convicção. Crie oportunidades na sua casa para evangelizar. O primeiro conceito que compartilho aqui desse texto é esse. A evangelização é uma ação intencional e a Bíblia nos mostra a nossa casa e os nossos relacionamentos é um ponto de partida muito eficaz. 76% das pessoas que se converteram através de parentes, através de relacionamentos. O segundo conceito que nós não podemos esquecer de forma alguma é que a conversão é um ato soberano de Deus. O primeiro é qual? A evangelização é um ato intencional. Seja em casa, seja no trabalho, seja onde for, o texto aqui fala da casa, mas é um ato intencional. Agora, o segundo conceito é a conversão é um ato soberano
de Deus. Olha o verso 24, do verso 24 até o 27 a gente encontra esse conceito. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Bom, e aí, pastor? E aí, meu querido? Que apesar de toda a intenção nossa, toda a persuasão, todo o ambiente intimista, que é a nossa casa, se a gente for caminhar por essa linha, né? Todo o tempo dedicado, tudo que eu falei até aqui, mesmo que você exerça tudo isso, um conceito que você não pode se esquecer jamais, que não é a sua estratégia que faz com que a pessoa se converta, é a ação de Deus. Há algo para você fazer, criar o ambiente, falar sobre Jesus, mas a conversão não é algo que você deve se preocupar. Então concentre-se no seu trabalho e não se preocupe com o que é de Deus. Alguns se desmotivam porque tentei e não deu certo. Beleza, Deus não quis naquele momento. Não é o momento dele, mas você foi uma pessoa ousada e falou de Jesus. Há o tempo de Deus. Talvez você não se converteu na primeira pregação que ouviu, na primeira vez que ouviu sobre o Evangelho. Então, cada um tem o seu tempo. Não deixe de evangelizar porque não está vendo resultados. Os resultados não são nossos. Os resultados são do Senhor. É com Ele. Então, repito, concentre-se no seu trabalho. Não tem como a gente trabalhar concentrando no resultado. A gente trabalha em cima do que a gente tem que fazer, esperando que dê resultado. Concentre no seu trabalho. Dá uma ilustração rápida aqui sobre isso, concentração. Pedro fala que eu uso muito algumas ilustrações sobre filhos, eu vou falar uma nova agora. Eu vou falar sobre pedal. Pedalar precisa de muita concentração, sabia disso? Muita. Não apenas para ficar equilibrado em cima da bicicleta. Se a gente aprender de criança, depois a gente faz até sem as mãos, né? A gente faz sem as mãos. Mas precisa de muita concentração. Então, por exemplo, ontem eu fui pedalar cedo. E aí eu começo a concentração. Primeiro, para onde eu vou? Vou pedalar só 35 quilômetros? Poxa, se bem que eu não sei qual o outro dia que eu vou conseguir, eu acho que 45 seria legal. Quer saber? Vou matar hoje com 52. Eu tenho alguns percursos, me concentrei nos 52. Por que concentração é importante? Porque se eu pedalo os 35, é uma cadência. Se eu pedalo 52, é outra. O esforço é outro. Então, eu não posso gastar tudo no começo. Por quê? Porque eu tenho que voltar para casa. A gente não pedala e liga, amor, vem me buscar. A gente vai e volta. Preciso de concentração. E aí várias outras coisas, mas aí eu quero chegar a um ponto que aconteceu comigo ontem. Estava lá eu dei a volta no Parkway, aí naquela primeira passarela que tem na Épia, depois que, lá embaixo, eu estava lá em cima da passarela descansando, é bom a gente dar uma parada, uma hora e descansar, e ali me hidratando, e aí vi lá na frente um pontinho amarelo. Eu falei, olha, é um ciclista. Ontem eu pedalei sozinho, meus companheiros estão me deixando na mão quando eu vou pedalar. E aí eu vi, é um ciclista, falei, beleza, acabei de me hidratar, vou descer porque tem um lado bom e tem um lado ruim no ciclismo. Um lado bom, o lado ruim é que há muita competição. Então os caras querem pedalar mais do que o outro. É ruim assim, é chato. Eu gosto de companheiro, porque me ajuda na concentração, no tempo, inclusive, e etc. E aí eu falei, vou descer, e aí vou subir, vou esperar ele, e aí a gente vai junto. E aí quando ele estava chegando então perto de mim, ele passou, me cumprimentou, olhou para mim, olhei para ele, aí era um coroa assim que nem eu. Aí eu fiquei contente, opa, beleza, aqui a gente vai junto, né? E o camarada só cumprimentou e sumiu. Aquela subida lá da Épia, que dá lá nos pastéis e caldo de cana que a gente come lá de vez em quando. Aquilo me desconcentrou totalmente, irmãos. Poxa, eu perdi um companheiro. Mas como que esse cara conseguiu subir nessa velocidade? Não pode um negócio desse. Eu fiquei para baixo, irmãos, só na moleira aqui, suando, e como que ele conseguiu?
deve estar na bicicleta elétrica, só pode. Não, não estava. Mas beleza, Cícero, se concentra, você ainda falta 30 quilômetros para você, vamos lá, vamos lá. Chegou lá em cima, ele parou. Não, talvez ele está me aguardando, né? Parou, olhou para trás, e aí eu acho que ele está esperando outra pessoa. Passei por ele, fui embora. Na minha, né, concentrado, mas eu comecei a pensar, será que ele vai voltar a pedalar e vai me alcançar de novo? Eu comecei a pensar nele, pensando nele, não, concentra, Cícero, concentra. E aí, beleza, acabou a épia, nada do homem, pronto, fiquei tranquilo. Quando eu estou subindo o Caúbe, quem passa do meu lado, irmãos? Ele. Eu falei, de novo? Eu estou dando o máximo aqui. Aí ali eu me desconcentrei totalmente. Falei, eu estou fora de forma, não é possível. Aqueles negocinhos lá, pastor, não está resolvendo de nada. Tal de creatina que eu comecei a tomar, não resolve. E aí eu fiquei chateado, mas eu percebi que ele estava diminuindo. Moral da história, já contei muito sobre isso, fiquei para pregar, né? Passei por ele e fiquei feliz. Irmãos, eu dei tudo de mim naquela hora, para ele não passar por mim de novo. Me desconcentrei de novo, por quê? Porque ele foi embora lá para o Recanto das Emas, e eu ainda tinha mais 16 quilômetros para pedalar. Me esforcei demais, concentração. Eu precisava concentrar no que eu tinha que fazer e não ficar observando resultados de outros. Concentre-se no que você tem para fazer. Deixe os resultados do outro, que é o Senhor, deixe com Ele. Então, queridos, não fique frustrado com a sua primeira tentativa. Faça o seu trabalho. Concentre-se no trabalho de evangelizar. Deixe que o resultado virá do Senhor. Lembre-se que você é o semeador. E o semeador não faz a semente brotar. O semeador faz o quê? Ele joga a semente, ele lança a semente. E a semente é lançada em que tipo de terreno? Vários, né? Tem a da beira do caminho, que diz o texto, o que acontece? Satanás vai lá e rouba. Então você joga a semente, mas não deu nada. Aí tem o solo rochoso, que recebe com alegria, até gosta. Mas como não tem raiz, vem a angústia, se escandaliza. Aí tem as sementes que caem entre os espinhos, ouve a palavra com fascinação, mas a ambição e a riqueza sufoca a palavra e fica infrutífera. Mas tem terreno bom, muito bom, onde a semente que é lançada ali, ela brota, ela cresce, ela desenvolve, ela dá fruto e multiplica. O que nós temos em comum aqui? O semeador e a semente, mas o solo é diferente um do outro. Então não é comigo, é com quem? É com o Senhor. Então lembre-se disso. Quando você evangelizar, lembre-se que há vários tipos de solos. Ainda nos versos 25 até os versos 27, rapidamente quero mostrar aqui que o que Paulo diz àqueles, porque o texto diz, olha, uns se converteram, outros não, uns creram, outros continuaram incrédulos. O resultado é de Deus, gente. E aí Paulo usa o quê? Um texto bíblico, usa Isaías. E o que ele diz? Olha, dentro desses que se discordaram, aí vem, bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse, vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração desse povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam e por mim sejam curados. O que o apóstolo Paulo diz? Mostra, o trabalho é de Deus, e inclusive Deus havia falado lá atrás, através dos profetas aos seus pais, o quê? Ele disse, olha, pode pregar, uns vão ouvir, outros não. Uns vão perceber, outros não. Uns vão entender, outros não. Isso é ação minha. Lá atrás. Agora, o que há de incrível aqui é que Paulo, sabiamente, lá no texto de Isaías, não fala do Espírito Santo, mas aqui ele usa, bem falou o Espírito Santo, sabe para quê? Acho que ele era muito convencido disso, e talvez convencer a nós e aqueles
naquele contexto. Quando alguém rejeita o Evangelho, ele não rejeita você. Ele rejeita quem? O Espírito Santo. Paulo está dizendo o quê? A missão é de quem? De convencer, é do Espírito Santo, não é nossa. O terceiro conceito, lembrando, o primeiro conceito é a evangelização, é uma ação intencional. O segundo conceito, é que a conversão é um ato soberano de Deus. E o terceiro conceito é que a evangelização é uma missão continuada. Perceba, irmãos, precisamos ter intenção, usar a criatividade da gente, usar o que Deus nos deu. O que Deus te deu? Relacionamento, casa. E entendendo esse primeiro conceito, precisamos entender o segundo. Qual é? É com Ele. A conversão é com Ele. A gente não converte ninguém. Ninguém conta um testemunho aqui. Eu preguei para os meus pais e eu os converti. A conversão é com o Senhor. E o terceiro conceito, irmãos, é que a evangelização é uma missão continuada. Aqueles homens que saíram dali, uns creram, outros não, e continua o texto falando o quê? Olha o verso 28, tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios. Vocês não querem ouvir, mas a salvação ela foi enviada para os gentios. Ou seja, eu vou continuar pregando, porque a missão que Deus me deu, eu não vou me abdicar dela. Eu vou continuar falando, eu vou pregar o Evangelho, eu preciso continuar nesse trabalho, eu não vou perder tempo com vocês, já que vocês não querem, eu vou seguir adiante. E olha o que Paulo diz ainda, e eles a ouvirão. O que Paulo está dizendo é, vou continuar pregando, é a missão de todo servo de Deus, e eles vão ouvir. Diferentemente de vocês, como acabei de citar Isaías, vocês ouviram, mas não quiseram ouvir. Dita essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. É interessante, meus irmãos, que Paulo primeiro prega a um grupo bem difícil, os próprios judeus. Ele falar agora, dessa forma, é bem chocante. Por que chocante? Porque judeu não aceitava gentio. E aí vem um camarada com muito conhecimento, sim, é um cristão, é um judeu também, e ele diz, olha, os gentios vão ouvir. Vocês não, mas os gentios vão ouvir. Por que eu quero dizer que a missão ela é continuada? Porque até hoje os gentios estão sendo alcançados, que somos nós. Nós somos os gentios, a pregação continuou, ela é continuada e gentios estão se salvando, gentios estão se convertendo ao Senhor. E há mais gentios que precisam se converter, por quê? Porque a evangelização é uma missão continuada, nós não podemos parar, nós não podemos atrapalhar o avanço dessa missão, porque ela é continuada. Você e eu somos responsáveis para que essa missão continue. Diz o texto ainda, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, aquela que ele alugara, onde recebia todos que o procuravam. Pregando o reino, nós já falamos sobre isso, né? E com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Paulo continuou pregando em sua casa por 2 anos. Sabemos que Paulo estava preso, e não só numa prisão, mesmo que muito boa, mas havia um soldado que ficava com ele durante 6 horas do dia. Significa que durante um dia inteiro, 4 soldados ficavam ali algemados com Paulo. E as pessoas iam para lá para ouvir Paulo pregar. Paulo pregava para as pessoas e para quem? Ô meu amigo, vem mais para cá que eu preciso dar
chegar mais perto aqui. Aí ele vinha. Ouve também o que eu estou pregando, tá bom? Por isso, Paulo fala aos filipenses, toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho, porque por dia aqui passam 4. Estou 2 anos preso, faz as contas aí, quantos tinham, não sei. Todos eles passaram por ali, todos eles foram evangelizados. Paulo não abriu mão da oportunidade que tinha, pregou a quem era o seu algoz, que não lhe dava liberdade, pregou a quem tinha interesse de ouvir o evangelho. E é por isso também que lá em Filipenses nós encontramos assim, olha, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Nós fechamos Filipenses recentemente, eu falei sobre isso, né? Houve conversão, meus irmãos, para a glória de Deus. A estratégia dele funcionou, deu certo, pessoas se converteram, e aí ele diz, o pessoal aqui de Roma saúda vocês, principalmente os da casa, ou seja, não são os irmãos de Roma, da igreja de Roma, mas os da casa de César. Que 10 isso, né? Ele estava com as mãos amarradas, mas a sua boca não estava amordaçada. Isso nos ensina que, independente do contexto, há possibilidade da gente evangelizar. Há como compartilhar, há como falar. Paulo poderia reclamar da vida. Poxa vida, todo dia aqui nesse mesmo lugar, não vejo pessoas, não vejo nada que está acontecendo. Poderia reclamar, Senhor, 2 anos, que nada. O que ele fez da prisão dele, irmãos? Fez dela uma igreja, onde havia pregação, 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 pregação e pregação. Esse homem continuou a missão. Ele era um prisioneiro, mas não deixou de ser um pregador. Um prisioneiro, mas a palavra não estava aprisionada. 3 conceitos que nós precisamos, irmãos, entender. E esse terceiro conceito é: a missão de evangelizar, ela é continuada. Quem deve continuar? Seria muito bom, irmãos, se o apóstolo Paulo fosse imortal. Eu imagino que, e chuto assim bem, com muita precisão, que grande parte do mundo seria cristã. Porque nada parava esse homem. Só que o livro de Atos termina de uma forma bem interessante. Não fala da morte do apóstolo Paulo. Não fala que depois ele foi liberto e ainda pôde fazer alguns trabalhos. Não fala que depois ele foi preso de novo e agora já não era pelaquela acusação infundada, agora porque Nero decidiu prender Paulo. Não fala de o apóstolo Paulo sendo morto. Por que o livro de Atos termina dessa forma? Para de alguma forma nos mostrar que houve um período que o Senhor trabalhou, porque Atos não é a biografia de Paulo, né? Então houve um período que o Senhor trabalhou usando homens. Há um destaque para Pedro, depois a gente vê um destaque para Paulo, mas não para aí. A igreja continua, e quem está nela deve continuar a missão. Concluo, queridos, entendendo que a evangelização, citando a ideia central do texto, a evangelização continuará no mundo pela instrumentalidade do homem e pela soberania de Deus. Continua usando homens, e Deus vai ser soberano e vai escolher aquele que Ele quer, aqueles que Ele quer. Não é algo impossível, não é. Podemos ser instrumentos nas mãos do Senhor para levar salvação a quem quiser ouvir.
àqueles que o Senhor quiser chamar. Justo Gonzalez fez uma referência interessante ao final do livro de Atos. Ele diz assim, em vez de terminar com um ponto final, é só ideia dele, né? Em vez de terminar com um ponto final, o livro de Atos deveria terminar com reticências, porque a ação do Espírito Santo ainda prevalece através de outros instrumentos. Meus irmãos, Deus quer que essa missão da evangelização seja continuada através de você e de mim. A gente não pode interromper esse fluxo. A gente não pode cortar essa liga. Então, querido, você precisa evangelizar. Eu preciso evangelizar. Essa história da igreja precisa continuar e vai continuar através de nós. John Stott diz o seguinte: os Atos dos Apóstolos terminaram há muito tempo, mas os atos dos seguidores de Jesus continuarão até o fim do mundo, e a palavra deles vai se espalhar até os confins do mundo. Não parou nos apóstolos. O Espírito Santo continua agindo. O Espírito Santo continua levantando homens que entendem essa missão continuada, que entendem que precisam ser intencionais para evangelizar, entendem que a conversão não depende deles, mas do Senhor. Deus está chamando pessoas para fazer isso. O último comentário que eu gostaria de compartilhar com vocês vem de Charles Spurgeon. Ele disse: o que começou com tanto heroísmo deve ter continuidade com zelo fervoroso. Porque nós olhamos para esses homens, e até Paulo, parecem heróis, né? Isso deve continuar com zelo fervoroso. Ele continua: uma vez que a palavra de Deus nos garante que o Senhor é poderoso para realizar seus desígnios divinos. Deus é poderoso para realizar os seus desígnios, usando os seus instrumentos. Que você, então, decida alcançar as pessoas que você se relaciona. Usar a sua casa para receber pessoas, para evangelizar. Repito, a comunhão é muito boa com irmãos, mas acho que vale a pena, olhando para esse texto, acho que é muito legal a gente caminhar, trilhar por esse caminho, né? Chamar para evangelizar. Mas entendendo, a conversão é com Ele. O trabalho é nosso, intencional, mas a conversão é com Ele. E a gente não pode parar. Que o trabalho de Deus continue através de você e de mim. Queria que nós encerrássemos aqui com dois momentos ainda. O primeiro deles, orando. E o segundo, com o ministério de louvor. Então eu queria que vocês ficassem aí também. Vocês oram também. Depois a gente vem e canta, tá bom? Então, vamos ficar em pé? Vamos orar? E como eu fiz semana passada, eu gostaria de fazer de novo. Vamos montar grupos assim de 5, 6 pessoas. Se você não se sentir à vontade, você não é obrigado a fazer, faz um sinalzinho assim, ó, não quero. Tá bom, você não vai ser recriminado por isso, não, tá? Mas aqueles que quiserem, toparem, se junte a mais 5, mais 6, não sei, número que vocês quiserem, e orem por isso. Orem por vocês. Senhor, nós precisamos de começar a colocar isso em prática. Eu preciso evangelizar. Não ore para que a igreja do Gama se torne evangelista, não. Uma igreja que evangeliza. Não ore por isso. Ore por você. Para que você seja. Peça ao Senhor sabedoria agora. Senhor, quais as estratégias eu posso usar? Usando a minha casa ou não, mas quais estratégias? Ore por isso. Saia daqui convicto de que Deus vai lhe mostrar como fazer. Então faça isso. Vamos orar para que Deus nos use na evangelização. Que a gente seja esse instrumento. Bora lá? Ó Deus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de uma vez de cultuar, estarmos aqui. E o que eu quero dizer aqui,
Usa-me, Senhor, na evangelização. Usa-me, Senhor, quem sabe através da minha casa. Senhor, eu não quero paralisar esse processo, como também não quero achar que sou Deus, quero apenas ser um instrumento do Senhor, quero apenas ser funcional. Então, Senhor, usa-me. Não oro por eles, oro por mim, Senhor. Usa-me. E sim, Pai, como irmãos em Cristo, caminhamos juntos. Oro para os meus irmãos também, para que a gente, de fato, saia dessa paralisação evangelista. Queremos isso. Peço, Senhor, dá uma glória. Dá uma glória. Santo Deus, nós como igreja estamos clamando, pedindo ao Senhor por isso. Cada um aqui está se colocando diante do Senhor, pedindo ao Senhor sabedoria, pedindo ao Senhor estratégias para poder compartilhar o Evangelho. E Pai, se o teu povo pede por isso, isso está em sincronia com a tua vontade, então isso significa que o Senhor vai conceder. Estamos pedindo ao Senhor e o Senhor quer que as pessoas ouvem de Jesus, quer que as pessoas entendam sobre a redenção. Então pedimos por isso, o Senhor vai nos conceder estratégias, vai nos conceder oportunidades, seja em casa, seja nos nossos relacionamentos, mas o teu povo pede ao Senhor, o teu povo está querendo ser intencional, então ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos nisso, Pai. Nós entendemos que a conversão é contigo, nós só queremos trabalhar, nós só queremos nos concentrar naquilo que o Senhor nos mandou fazer, então deixamos os resultados para o Senhor, mas queremos satisfação em realizar a missão que o Senhor nos deu, porque ela não é impossível. Senhor, não podemos parar esse trabalho, então que a missão de evangelização que é continuada, continue através de mim, continue através de cada um aqui que orou e pediu ao Senhor. E Pai, agradecemos a Ti, porque essa é uma oração que nós saímos daqui convictos de que o Senhor já respondeu e de que o Senhor vai nos ajudar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Que você, então, pregue o Evangelho na sua casa, chame irmãos, mas chame principalmente pessoas com estratégia de evangelizar. Nós vamos cantar aquele cântico, cantai, perto está o Senhor. Logo após eu vou impetrar a bênção, tá? Eu gostaria de pedir ao pastor Alberto que impetrasse a bênção aqui ao final.
Ainda de pé, vamos orar. Oremos. Senhor, muito obrigado por esse culto, muito obrigado por esse momento. Nós oramos, Senhor, entregando o nosso culto a Ti, gratos pelo privilégio de mais um domingo nos reunirmos como a Tua igreja. É assim que nós te oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto, te olhe com amor e te dê a paz. Uma boa semana para vocês, meus irmãos. Passe ali para nos cumprimentar, e você que nos visita, tome um lanche.